Eu até quero lembrar aqui como que o Rodrigo foi convidado para estar aqui. Porque foi, tipo, caiu uma ficha em mim. É curioso que eu não tivesse pensado nele, porque eu e o Érico estamos discutindo pessoas para convidar já faz um certo tempo, né? E eu não tinha pensado no Rodrigo. Só que, curiosamente, o tema que o Rodrigo traz é um tema muito presente na minha vida, né? Nas discussões com os meus amigos. E no sábado ainda, eu fui daqui a 2 vizinhos conversando com uma amiga, e a nossa conversa daqui até lá foi praticamente sobre essas implicações do divórcio, né? Ela é filha de pais separados, enfrentou essa questão dos conflitos entre os pais, o peso que isso teve para ela. Eu tenho uma realidade um pouco parecida, não sou exatamente filho de pais separados, mas enfim, também vivi um pouco disso. E então eu tenho uma noção e hoje sou um pai separado, né? Inclusive foi o Rodrigo que fez o meu divórcio. Opa! Né? O Rodrigo é um conciliador, né? Ele é uma coisa bonita até, né? Ele fica tentando ver assim, olha, você tem certeza? É isso mesmo? E tá certo. Né? Sim. Mas enfim, e aí, imagina, eu conversei no sábado praticamente 1 hora sobre isso daqui a 2 vizinhos e não caiu a ficha ainda de que isso seria um tema para o podcast. Sim. Aí no final de semana, na segunda-feira, acho que a gente publicou os primeiros vídeos do Valdir, né? A gente publicou do episódio 2 com o Valdir. E o Rodrigo me chamou para dar parabéns pela iniciativa. Quando ele me chamou, aquela luz assim, né? Tipo, olha, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Rodrigo, né? Tu tá disponível aí, né? O Rodrigo tava falando ainda, viu? Você quer participar? E foi muito bacana, porque realmente foi aquela ficha que caiu assim, nossa, pra gente que faz questão de falar de paternidade, esse é um dos assuntos mais valiosos que tem. Porque ele tem um peso muito grande nos filhos, né? A separação, essas situações todas que existem, esses conflitos que existem numa separação, eles são pesados para os adultos, para os pais, mas eles têm um peso que é difícil até de medir para as crianças, né? Então foi esse fato que eu queria adicionar também, que, puxa, como estava passando batido, uma coisa que tem tudo a ver com a essência aqui do Cuca com Salame. Esse é um tema naturalmente caro, a mim, pelo dia a dia. E eu vejo muitas questões assim. Começa com um casamento disfuncional, muitas vezes. Começa com uma romantização do casamento que não é atendida. Começa com uma incompetência tanto pelo marido ou da própria esposa em saber conviver com a outra pessoa. Os filhos veem, existe uma competência paternal e maternal em relação, muitas vezes, não que sejam causas únicas do divórcio, né? Mas de forma geral aquilo são fatores que acabam se agravando por não saberem conviver ou por não quererem estar dispostos a conviver e construir um lar sem poesia, sem romance, sabe? Como a própria maternidade não deve ser uma coisa romântica, o filho não é um boneco. Entende? Como o marido não é um príncipe encantado e a tua esposa não é uma princesa, embora você possa elogiá-la de tal forma. Embora devesse elogiá-la de tal forma. Então você vê que as coisas já começam erradas. Que casou pelo motivo errado, porque se viu deslumbrado por uma festa de casamento onde todos os amigos estão, como se estivesse debutando. Eu quero que todos estejam... Comece errado. Tanto que as principais causas, Luciano e Érico, meu querido, do divórcio não é a traição. A traição é a gota d'água do balde cheio. Né? O desgaste que é causado até isso acontecer é que a gente detecta, embora eu não entre nas profundezas do que aconteceu, cada um tem a sua história. Hoje você não discute mais culpa por que está divorciando ou não é? Você não persegue esse tipo de coisa. Mas eu vejo que essa falta de habilidade para estar casado e para ser pai é o que tem faltado nessas situações. Pode ser um excelente pai, uma coisa não exclui a outra, né? E ser um péssimo marido ou vice-versa, né? A paternidade pode ser assustadora para muitos, inclusive. Sim. Então, quando você vê que o divórcio está imposto,
que existe essa ruptura do matrimônio e que o pai se vê longe dos filhos, aí abordando mais o aspecto que você começou a sua fala, a gente vê que quão é difícil para você resgatar o que era quando estavam casados. Existe a ruptura, não é simples assim. Pode ser para uma criança dizer, não, agora eu tenho 2 casas, a do papai e da mamãe. Uhum. Ele pode ter essa visão, convencido no início ali do divórcio, quando os pais dizem, não, agora você vai ter 2 festinhas de aniversário, você vai ter, entendeu? Uma família dupla, você vai ter mais coisas. E não é bem assim. No começo eles se alegram, pelos relatos que você ouve, que você constata. E depois você vê a dificuldade do filho em encarar que quebrou. Sim. Estão tentando remendar, mas quebrou. Sim. E é difícil para eles entenderem. É difícil para eles entenderem. É difícil para o pai se colocar como essa família, a partir dali monoparental, como a gente chama, ele e o filho dele. Pode se transformar depois, ele vai conhecer outra pessoa, e da mesma forma a esposa, né, que ficou divorciada. Mas você vê a dificuldade dele. Eu brinco com a minha esposa, às vezes, quando a gente gosta muito de caminhar no parque, enfim. E eu digo para ela, eu consigo te apontar o pai que está com o filho em dia de visita. Porque ele não tinha a habilidade de brincar com o filho, de se importar com as coisas do filho quando estava em casa, depois ele não sabe o que faz com a criança. Óbvio que não são todos, eu estou... Às vezes ele quer compensar, né? É uma tentativa quase inconsciente, eu acho, da gente de tentar compensar. Eu acho muito curioso. Você entende que existe um drama envolvido, né? Sim. Que assim, e eu acho que os 2 lados tentam se fazer um pouco melhores do que eram, pelo menos, né, após a separação. Eles tentam suprir, porque há uma percepção, acho que dos casais que se separaram e têm consciência e se preocupam com o filho, de que aquilo tem um peso para o filho. Então, quando ele está com você ou quando está com a mãe, você tenta proporcionar bons momentos para eles, né? Não é só uma tentativa, eu acho, de se fazer melhor do que... Embora alguns eu acho que façam isso, né? Querem se mostrar ou melhor que a mãe ou melhor que o pai, e daí exageram. Mas eu acho que eu vejo, assim, no meu caso, que eu tento criar bons momentos para ele, quando é possível. Né? Nem sempre você pode. Mas quando é possível, é interessante você criar bons momentos. Mas é interessante essa tua constatação de ser um negócio perceptível. Isso. Você está vendo um cara com um comportamento exagerado, né? Tentando dar uma atenção que ele nunca deu. E eu gostaria de retomar um ponto que tu comentou ali, Rodrigo, que é o seguinte. A gente falha em acreditar que as crianças não vão conseguir entender o que está acontecendo. A gente falha nisso. Tem uma psicanalista chamada Elizabeth Rodinesco, que eu não vou saber exatamente a frase, né? Mas o que ela transmite é o seguinte, que a criança lida com a verdade muito melhor do que o adulto. Né? A suportabilidade que a criança tem em relação à verdade, claro, de acordo com a idade que ela tem. Né? Então, assim, quando nós partimos de um pressuposto que as crianças não vão entender, nós falhamos no sentido de trazer significado para o que está acontecendo. Né? Os pais falham no sentido de poder explicar de uma maneira ampla e completa o que de fato está acontecendo. Né? E aí, quando isso não acontece, a criança ela se depara, a criança tem pouquíssima bagagem, né, para poder compreender o que está acontecendo. E aí ela vai usar o que ela tem. Né? E aí ela vai usar aquilo que é muito arcaico e que normalmente é a culpa. Né? É por minha causa que os pais estão se separando. Né? Isso é o que nós mais... eu trabalhei um período longo com crianças, né? Quando meu irmão entra ali na nossa clínica, ele assume essa parte, ele quem atende crianças hoje, o Bruno. Mas isso é muito comum, da criança chegar no consultório, porque ela acredita que foi ela quem causou a separação dos pais. Porque por uma ausência de significado. Né? É catastrófico, eu acho que essa é a palavra. Porque parece que a mãe ou o pai, né? A gente fala mais às vezes acaba se separando, e o que é mais comum, ainda é mais comum, embora hoje exista a guarda compartilhada, mas dentro da guarda compartilhada, o lar de referência ainda acaba ficando mais preponderantemente com a mãe. E o pai, o Luciano falou muito bem, tem que se desdobrar para tentar compensar. Às vezes ele exagera, ou às vezes ele nem tenta. Essas cenas que eu vejo que eu acho engraçado é que o pai não brincava em casa, então ele pensa,
Poxa, eu vou ter que brincar com meu filho agora que eu estou divorciado. Aí ele vai para um parque, para outro lugar. Ele nunca fez aquilo. Ele não tem habilidade para saber nem do que o filho gosta, o que ele quer fazer. E ele anda com o celular na mão, aí ele já dá o celular pro filho e cada qual vai caminhando como se fosse um zumbi, muitas vezes. Cada um olhando o celular. Aí se sentam, cada um começa a olhar as suas coisas e você vê que os universos de cada um ainda continuam separados, como eram no tempo que estavam casados. E tem outra coisa que eu vejo. Eu acho que muitas pessoas, quando elas se separam, elas querem se mostrar boas para a sociedade. Então elas querem mostrar que elas são bons pais ou boas mães, e aí surge esse exagero também, né? O exagero teatro e o exagero das fotos, né? Daí entra toda a parte de rede social que eu acho uma coisa a superexposição. Isso, superexposição. Que é um problema que vem para dentro do fórum isso. A superexposição, você não sabe o impacto que isso pode estar tendo para a criança. Por querer mostrar, olha, eu tô aqui de rostinho colado. Eu sou o bom. Já aconteceu. Sou o bom da história. Já que a gente fala de histórias também, né? De eu ter que declinar de um cliente uma vez, porque ele queria, isso faz muito tempo. Ele tinha umas 300 fotos com eu não sei se era um menino ou uma menina. Todas de rostinho colado, assim, sempre muito afetuoso naquela foto, pelo menos, ou naquelas fotos. E ele queria que eu juntasse as 300 fotos no processo para dizer ali, naquela disputa de guarda, que ele era melhor condicionado, melhor opção para ter o lar de referência, ou a guarda unilateral, o que fosse. E claro, como se diz, o advogado é o primeiro juiz da causa, você tem que ter filtro. E pela escuta qualificada, e não é à toa que você tem uma especialização nessa área, você tem uma vara de família especial para resolver isso, que são questões especiais, dizer, olha, isso não é cabível, eu posso juntar 2 ou 3 fotos para dizer que você teve um mínimo de contato. Aliás, é que o juiz, todo mundo espera que você tenha com o seu filho. Óbvio. Mas eu não vou juntar esse tipo de coisa para tentar impressionar. Isso é um exagero e, de repente, ele tinha como esse valor. Não, eu me mostro assim, as pessoas me conhecem que eu estou juntinho, eu estou de rostinho colado. Eu me lembro muito bem das fotos, porque era uma coisa assim, sempre naqueles momentos, né? Aquela céu. E eu falei, como eu não vou poder atender às suas expectativas, eu prefiro declinar. Porque não é essa a questão que vai ser discutida, não é disso que se trata, não é? Ou até, se a intenção, em muitos casos, não é específico, mas em muitos casos seria dizer, olha, eu tenho esses registros com o meu filho. Você, minha ex, tem também? A parte de família, que não se resume só aos barracos do dia a dia. Depois nós entramos neles. Tem muito isso. Você querer... Não é mais o patrimônio a ser dividido. Muitas vezes não é mais querer ter o filho, a guarda do filho, o lar de referência. É magoar o outro. É um instrumento para ferir o outro. É um instrumento para ferir o outro. Então você fica muito nítido assim, sabe? Se usa a criança até muitas vezes dentro da própria alienação parental, você aliena o teu filho, utiliza ele como ferramenta para magoar. Exato. Então a vitória para aquela pessoa é dizer, olha, eu deixei o outro mal. Eu venci. A cabeça da pessoa venceu. E quem perdeu, né? E quem perdeu? Quem perdeu foi o filho. Quem perdeu foi o filho. Quem perdeu foi o filho. Sabe? Então isso é muito comum. Aí que tá. É catastrófico, como você falou. É catastrófico. Eu acho que se a gente puder fazer um parênteses aqui, acho que o maior conselho que a gente pode dar para pais separados, para pais em geral, é não tenham conflito perto dos seus filhos. Né? Não tenham brigas. Se vocês têm coisas para discutir, vão resolver vocês dois, longe dos filhos. Porque como antes falou o Érico, e essa é uma coisa que eu hoje consigo compreender, o filho sempre se coloca na condição de ser a razão do problema. Ele sempre olha, vê os pais brigando, ele ama os dois, ele quer os dois bem. E aí ele vê as duas pessoas que ele ama brigando e ele entende, é por minha causa. E se é por minha causa, melhor seria se eu não existisse. Como isso é pesado para uma criança. E assim, nos anos iniciais de uma criança, ela vai ter pessoas ali no entorno que serão referências
para o que vai vir depois. Normalmente é pai e mãe, mas enfim, podem ser quaisquer outras pessoas que estão ali no entorno. Mas esses anos iniciais são fundamentais para aquilo que vai vir depois, né? E quando os pais se perdem no sentido de diminuir ou denegrir este outro que é base, né? Justamente para poder entrar nessa lógica de ganhei, né? Como Parecer se fosse um melhor para o filho, né? Exatamente. Eu tenho razão. Olha que pessoa boa que eu sou. sou. E até porque daqui a pouco o outro de fato magoou com alguma atitude, né? Mas como é importante para os pais conseguirem separar isso e entender que para o filho, nos anos iniciais, é muito mais benéfico compreender que essas pessoas continuam sendo base, né? Quando tu diminui o pai, quando tu diminui a mãe, isso vai resultar lá na frente, né, em algo que também é catastrófico, né? Que essas pessoas que deveriam ser base foram questionadas, foram transmitidas de uma forma ruim desse outro que também é base. Né? Acho que os teus atos são simbólicos para o teu filho, né? Muito mais, obviamente, do que você diz. Exatamente. Então, se você quer criar um homem, uma menina de respeito, com dignidade, você tem que se mostrar uma pessoa digna. Então você tem que tratar a tua ex-esposa ou teu ex-esposo com dignidade, com respeito, incentivar, comprar o presentinho lá para dar no dia das mães, no dia dos pais. Isso é bonito, isso demonstra para a criança e mostra para ela como ela deve ser, que ela deve respeitar as pessoas, que vocês podem ter tido divergências, mas vocês são adultos, são equilibrados, se respeitam, sabem o valor do outro lado, porque não adianta a pessoa pensar, eu sou um excelente pai, então não precisa da mãe. Ou o inverso, né? Eu sou uma excelente mãe, e esse cara aqui, o meu filho não precisa dele. Tá errado isso. O filho precisa dos dois. Sabe o que eu ouço muito? Quando, nasce uma criança, é um relacionamento esporádico, e aquele casal tenta até conviver. O pai, o genitor, na verdade, que acaba não sendo o pai, mas o genitor, acaba tentando acompanhar no período gestacional, com o pré-natal, ele tenta até se envolver. Depois a criança nasce e acaba não dando certo. O que eu ouço de muitas mães é assim: doutor, eu não queria nem pensão dele. Eu só queria que ele se afastasse da nossa vida, minha e do meu filho. Que é o filho em comum, é filho daquela pessoa, daquele homem. Ela abre mão de qualquer coisa para não querer. Eu não quero que ele faça parte, sabe? Não é uma coisa que vai me fazer bem, então eu quero excluir. Eu prefiro não. Eu vou arcar sozinha, eu vou anular a presença do pai na vida do meu filho em razão disso aí. Isso é muito pesado. Os valores que você tem, essas informações que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, que você bem abordou, Érico, isso fica de lado. É um egoísmo da parte dessa mulher. Ela pode não gostar mais, não querer conviver, tá tudo certo. Mas você tirar, anular a presença desse pai da vida da criança é algo muito delicado. Não, de fato, tem até aquele pai que ele, de fato, ele desaparece, ele some, ele, né? Mas é outra história. Pode ser a opção dele, perfeito. Exatamente, isso é outra história. Foi a opção né? dele. Exatamente. Agora, quando esse pai, ele quer fazer parte, ele quer ter esse convívio, aí, bom... Como tem do outro lado, tem gestos muito bonitos da pessoa, do homem, desconfiar que aquele filho pode ser dele, e pensar, meu Deus, ele vai nascer, ele vai ser criado por outra pessoa, vai ser criado sozinho. Eu quero saber. Eu quero averiguar se essa paternidade é minha. Sabe? Eu quero fazer parte mesmo a contragosto da mãe. Né? Essas questões, de uma forma geral, de você abordar o tema, de você conversar com a pessoa que está a fim de se divorciar, é bastante delicado, sabe? De ser esse filtro, como a gente conversou antes, de dizer para a pessoa, olha, a gente vai para uma audiência. Hoje não acontece mais, né? Não que acontecesse necessariamente, porque são mais audiências virtuais, né? Cada qual lá no seu escritório, com o seu equipamento. Mas antes de uma audiência presencial, eu sempre falava, e quando acontece eu falo, olha, a audiência não é o programa do Ratinho, não vai voar microfone, não é quem grita mais que vai ganhar, não é? Então, porque você acaba prejudicando o acordo, incendiando uma situação que poderia ser resolvida pelo desejo da pessoa, eu quero falar. E geralmente quando ela quer falar, que ela está naquela ânsia de estar ali conversando, é para denegrir o outro, é para rebaixar, para menosprezar, não tem nada de concreto para você, vamos fazer um acordo da partilha dos bens dessa ou de tal forma. Vamos separar a questão do filho, assim, vamos ter uma convivência melhor.
E se a pessoa não fala, ou seu próprio advogado, como filtro, não deixa falar, aquilo causa uma revolta na pessoa e ela não entende que você está fazendo aquilo para o próprio bem dela. Para diminuir, para acalmar os ânimos e para você ir para objetivamente o que importa, que é o que vai ficar para depois. Porque aquela mágoa, aquela raiva, ela vai demorar, mas ela vai passar. Mas Sim. o filho vai permanecer, uma boa partilha de bens vai permanecer. E depois ela vai pensar num outro relacionamento. Poxa, a vida podia ter tratado diferente disso. Olha quanta coisa aconteceu. Então, eu tenho muitos colegas que não têm quase um pavor da área de família em razão disso. Sim. Porque são questões que você tem que ter essa escuta diferente, entrar no universo da pessoa, mas explicar, ó, isso aqui não vai ter relevância. A gente pode se abraçar, nós dois, eu, você e o juiz, e chorarmos pelo que aconteceu, pelo desamor, pela falta de afeto, de cuidado, pelo abandono que você teve. Mas isso, assim, para a prática do seu caso, não vai ter influência. Você só vai aliviar aquilo ali que está pesando, aquele lixo emocional que você está carregando, mas isso vai prejudicar a tua vida, sabe? Então, eu tenho até muito a agradecer, em especial a comarca aqui, a vara de família especializada pelos profissionais, do juiz até as pessoas que trabalham no cartório, passando pelo Ministério Público, que tem essa consciência, sabe, de lidar com essas situações, saber separar, não é? Até para não se tornar insuportável, porque eu vou sair dali, por exemplo, num dia, termina a audiência, eu venho para o meu escritório. O juiz e o promotor têm mais 10 audiências daquela. Você imagina se cada uma dessas situações tiver um barraco, tiver uma confusão, tiver discussões de coisas que não tem absolutamente nada para a resolução do caso. Então é importante ter essa habilidade que nem sempre é fácil. Sobretudo por serem ações também assim, elas terminam ali muitas vezes, mas não acabam. Porque você vai querer rever um valor de uma pensão alimentícia. Você vai estar descontente porque você achou que a partilha de repente não ficou bem e boa daquele jeito. Porque o outro cônjuge está usando o imóvel sozinho, quer cobrar aluguel e inúmeras outras questões que decorrem. O divórcio, para muitos casais, é o começo. Não é o final. Não é?